Galera. Ok, obrigado Alberto. Bom, voltamos a falar com o professor Flávio Pansieri, agora analisando essa questão de Londrina, que também serve de exemplo para muitas outras cidades, como o senhor já frisou aqui. Londrina fala muito em questão de aumento de impostos, professor. Acaba sempre sobrando para o contribuinte, de uma maneira ou de outra, desajustes que foram criados pelos governantes. A gente vai viver de ajuste fiscal em ajuste fiscal, os próximos que assumirem também vão querer fazer ajuste fiscal? Me parece que nós estamos vivendo uma transição, onde todos nós que estamos sofrendo com esses ajustes fiscais, porque você bem disse, quem faz o ajuste fiscal é o bolso do contribuinte e, neste caso, em algumas hipóteses também, o bolso do servidor público com o aumento das contribuições previdenciárias e de outras contribuições que eles possam vir a fazer. Mas me parece que esse momento que o Brasil vive é um momento de percepção de que a coisa pública tem que ser gerida de forma mais responsável. Nenhum governante pode ser eleito com promessa de reajustes salariais. Nenhum governante pode ser eleito com promessas de atenção a determinadas categorias. Os governantes devem ser eleitos com promessas de responsabilidade para a coisa pública, para aquilo que é essencial ao Estado, aos projetos e ideias que ele tem. Porque senão nós reiteramos a todo momento essa ideia que um governante, para fazer benesses a determinadas categorias, concede grandes reajustes. Basta se ver o que foi feito, talvez nas gestões que antecederam esta na Prefeitura de Curitiba e nas gestões do governo do Estado também, com um aumento do gasto público com folha de pessoal, e agora, com uma folha em patamar elevado e com uma baixa arrecadação, a única saída que o Estado tem é aumentar a tributação, pois senão não terá recursos para adimplir os seus compromissos com os seus credores. Olhando para os municípios mais especificamente, novamente, seria demais a gente dizer que as cidades brasileiras, as prefeituras, elas estão tendo que optar entre prestar serviços ou fazer obras? Eu acredito que talvez nesse momento as prefeituras municipais brasileiras estão preocupadas não mais em fazer obras, e sim exclusivamente manter os serviços essenciais já existentes. Hoje, num quadro de crise em que vivemos, se algum município disser que vai aumentar as despesas de investimentos e, mesmo assim, terá que, nesta crise em que vivemos, aumentar tributos para pagar despesas de custeio, há um desequilíbrio aí que deve ser repensado. Salvo se esses investimentos estão sendo feitos com recursos da União, que aí nós temos uma discussão diferente. O dinheiro vem como empréstimo para ser pago a longo prazo. Mas, se não, a preocupação nesse momento deve ser a manutenção dos serviços essenciais, com saúde, educação e segurança por parte naquilo que cabe ao município. Bom, nós já fizemos aqui alguns retrospectos na nossa conversa, né? Vou lembrar de um outro detalhe. Essa crise toda que a gente vive no Brasil começou aí em torno de 3 anos atrás, mais ou menos, mas ela já é antiga lá fora, né? Desde 2008, com o subprime nos Estados Unidos, afetou o mundo todo, especialmente na Europa. Tivemos lá Portugal, Espanha, Grécia como principais ícones lá dos problemas financeiros, e agora a gente vê, por exemplo, Portugal sendo um exemplo, até a própria União Europeia está olhando com mais cuidado para Portugal, porque o Portugal está mudando um pouco essa receita de ajuste fiscal. Apostou mais numa redistribuição de tributos, ou seja, num sistema de tributos tributários mais justo, cobrando de quem tem mais dinheiro. Também fala-se pouco nisso no Brasil, de discutir também nessa linha. A reforma tributária brasileira, ela não ocorreu até hoje, né? Nem mesmo as discussões sobre uma possível reforma. E, por certo, a tributação, como ela é feita no Brasil, de alguma forma, ela atinge a todos, em especial aqueles com menor renda. Nós temos que repensar o modelo brasileiro, na medida em que nós não podemos imaginar que possa existir carga tributária que afete a todos de uma forma idêntica. Aqueles produtos essenciais, aquilo que é do convívio imediato e cotidiano das pessoas mais simples, por certo, deve possuir uma carga tributária inferior. Essa redistribuição de riqueza através de uma reforma tributária, ela é fundamental para o nosso país. Tá certo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Bom Dia. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, nesse momento, mais uma vez, tão crítico aí do nosso país, que é a rediscussão sobre o ajuste fiscal e orçamentário em todo o país. Muito obrigado, viu? Um bom dia. Eu agradeço.
A seguir, ao vivo da Ópera de Arame, as últimas informações sobre a expectativa pela votação do pacote de ajuste fiscal da Prefeitura. Agora às 7 horas 13 minutos, faz 8 graus na capital. Até já. Bibi se torna suspeita de destruir provas que incriminaram